Uma função do segundo grau é expressa genericamente por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais com a diferente de zero. Note que o a tem que ser diferente de zero para que esse produto aqui não seja nulo, porque se ocorrer isso, não teremos mais uma função do segundo grau. Note que se o a for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero, e aí nós não teremos mais essa função do segundo grau, de modo que a diferente de zero é uma condição necessária para que falemos de uma função do segundo grau aqui. Se uma função do segundo grau tem um coeficiente a negativo, b negativo e c nulo, então o gráfico que melhor a representa é o da alternativa, isso é, temos que buscar aqui um gráfico que melhor represente essa função do segundo grau, indicada aqui, só que agora com as características dadas pelo enunciado. O coeficiente a é negativo, menor do que zero, né? O coeficiente b também é menor do que zero, e o coeficiente c é igual a zero. Bom, inicialmente, se a é menor do que zero, necessariamente teremos a concavidade da parábola para baixo. Note que todas as opções nos fornecem concavidades para baixo. Uma observação rápida, né? Talvez não seja tão rápida, mas vamos ver aqui. Por que o a, sendo negativo, forçará a concavidade ser para baixo? Você pode decorar isso, ou você pode pensar aqui com a gente um pouquinho e entender, né? Por que tem que ser assim. Esse termo ao quadrado aqui, né, o termo que carrega o x ao quadrado, ele vai crescer ou diminuir mais rapidamente que esses outros. Ele vai fazer isso porque está ao quadrado. Note que se o x vale 10, o b será multiplicado por 10, o c continuará sendo c, porque ele é o termo independente, e o a será multiplicado por 100. Se o x valer 100, o a será multiplicado por 10.000, porque 100 ao quadrado dá 10.000, o b multiplicado por 100 e o c continuará valendo c. Então, esse termo aqui, né, uma vez que o x ao quadrado cresce em módulo mais rapidamente do que o x, uma vez que ele é x vezes x, né, ele carregará todo o termo para onde o a indicar. E o a indicará isso através de seu sinal. Se o a é positivo, haverá uma subida nos valores, né? Porque conforme x crescer, ele cresce quadraticamente, é mais rapidamente do que esse x aqui, e muito mais do que o c que está parado, nem crescerá, porque independe de x. Então, se o a é positivo, a tendência é de crescimento. Portanto, os dois ramos da parábola deveriam estar para cima. Por isso a concavidade para cima quando A é positivo. Sendo A negativo, o x crescendo, note que ele estando ao quadrado, necessariamente, sendo x real, né? F de x sendo uma função real, isso é, ela pega os valores de suas variáveis, esses valores que entram aqui no argumento x da função f, são valores reais. Então, o quadrado desses números será necessariamente um número positivo. Sendo A, portanto, negativo, teremos esse produto como sendo negativo e os ramos ficarão para baixo, né? Ramos para baixo, concavidade para baixo. Então, é justamente o que ocorre aqui, uma vez que A é negativo. Então, não está mais decorado, sabemos que quando A é negativo, a concavidade é para baixo. Podemos agora avaliar o que ocorre quando C é igual a zero. C é igual a zero, some então daqui da função e teremos apenas f de x igual a x ao quadrado mais bx. A partir disso, podemos tirar as raízes dessa função. Botamos em evidência o x, observando que ele é fator comum nessas duas parcelas. O ax ao quadrado, então, fica a vezes x. O bx fica só b. Fecha o parênteses aqui e o x do lado de fora. Note que se eu fizer a distributiva,
ax vezes x da ax ao quadrado e b vezes x da bx. Volto a ter o que eu tinha. Então, para achar as raízes dessa função do segundo grau, igualamos, então, a zero. As raízes são os valores de x que satisfazem a essa equação. Vamos analisar o seguinte, então. Temos aqui o produto de dois números, o número ax mais b e o número x, e esse produto está dando zero. Podemos, então, concluir que ou x igual a zero, ou ax mais b será igual a zero. Tiramos, então, o valor da primeira raiz, que é quando x igual a zero, portanto, será x1 igual a zero, e a outra raiz será obtida a partir de a vezes x mais b igual a zero, o que nos fornecerá o x2, jogando o b para o outro lado, ficará menos b sobre a. Então, x2 será menos b sobre a. É a outra raiz. Temos, então, a primeira raiz, x1 igual a zero, de modo que o gráfico terá que passar pela origem dos eixos coordenados. E passa. Esse aqui. Esse não passa, esse não passa e esse não passa. Desse modo, podemos descartar a opção A, a opção B e a opção D. Já sabemos, então, qual é a resposta. Mas só para fechar, observemos que, sendo A negativo, como indica o enunciado, A menor do que zero, e o B menor do que zero, também como indica o enunciado, a divisão de dois números de mesmo sinal, né, ambos negativos aqui no caso, dará um número positivo, menos com menos dá mais. Só que há esse menos aqui na frente. Ó. Então o x2 será necessariamente um número menor do que zero, o que está coerente com o gráfico, né, porque temos ali uma marcação justamente na parte negativa do eixo x. Isso credencia a letra C como correta. Está encerrada a questão.